Seja um palho de luz desdobrado sobre a larga amplidão destes céus, este canto rebelde o passado, bem previndo os mais torpes navios. Seja um hino de glória que fale de esperanças de um novo porvir, com visões de triunfos sem vale, que por ele lutando surgir. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. Olá, amores! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Vamos dar início a um novo ciclo de conversa. Dessa vez, nós vamos aterrissar no Brasil e vamos começar a conversar sobre a República Brasileira. Então, nesse primeiro episódio, nós vamos ver o processo de nascimento da República aqui no Brasil, como se deu a proclamação da República aqui no Brasil. Eu espero que vocês gostem. E não esqueçam, curtam, divulguem o nosso canal, se inscrevam e ativem as notificações. Ok, amores? Beijos. Vamos lá? E aí, amores? Prontos para a gente começar o nosso novo ciclo de conversa? Então, a partir dessa semana, conforme já foi dito na introdução, nós estaremos iniciando a nossa conversa sobre a República Brasileira. Ano passado, em 2019, o Brasil comemorou 130 anos de regime republicano. E esses 130 anos estão divididos em 5 grandes fases. E o nosso objeto de conversa a partir desta semana, a nossa nova série, que eu espero que vocês estejam maratonando as nossas séries. Então, a nossa próxima série, a partir de agora, será exatamente sobre a primeira fase desse período republicano, que é a República Velha, que durou de 1889, com a proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1889, até 1930, com a chamada Revolução de 1930. Então, esse período, dessas décadas todas, é que nós chamamos a primeira fase do período republicano, também conhecido como República Velha, que a gente vai começar a falar, a conversar sobre ela a partir de agora. Esse primeiro episódio dessa nossa nova série é exatamente sobre o processo de proclamação da República no Brasil. Então, o movimento republicano, que foi o responsável para a proclamação da República Brasileira no dia 15 de novembro de 1889. Então, nós vamos enfocar exatamente como nasceu, como surgiu e de que forma foi o nascimento da República Brasileira, ok? Então, obviamente que para a gente analisar os fatos que levaram à proclamação da República, a gente tem que fazer um breve retrospecto e a gente lembrar um pouco do final do período imperial brasileiro, do final do Segundo Reinado. Mas antes, eu quero lembrar vocês que a ideia de república não era uma ideia nova, não surgiu nesse momento, no final do século XIX, a partir, principalmente, de 1870, não foi uma ideia que surgiu de repente. Essa ideia ela já existia aqui no Brasil, nós temos vários exemplos, desde o período colonial, de movimentos que tinham por objetivo implantar uma república aqui no Brasil. Então, desde o período da colônia, com a Inconfidência Mineira de Tiradentes, com a Conjuração Baiana, passando aí pelo período joanino, com a Revolução Pernambucana de 1817, passando já após a independência com a Confederação do Equador, em 1824, ocorrido também em Pernambuco. Já no período regencial, nós tivemos aí os movimentos da Revolução Farroupilha, né? A Guerra dos Farrapos, que que chegou a proclamar uma república no sul do Brasil, né? A chamada
República do Piratini e a República Juliana, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, respectivamente. Essas repúblicas efêmeras, que duraram pouco, mas chegaram a durar 10 anos. Então, nós passamos também, no segundo reinado ainda, a Revolução Praeira, também novamente em Pernambuco, que também reivindicava a ideia de uma república. Então, como a gente pode ver, não é uma coisa nova, não era uma ideia nova para a história do Brasil. Nós já tínhamos movimentos que reivindicavam isso. Só que a partir do segundo reinado, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, nós vamos ver crescer aqui no Brasil essas ideias republicanas. E, obviamente, isso é associado a uma série de fatores que vão contribuir para o fortalecimento desse movimento republicano aqui no Brasil. Então, a gente pode apontar entre esses fatores as próprias transformações socioeconômicas do Brasil nesse período, e aí a gente aponta a questão da cafeicultura, né, o desenvolvimento do café, o enriquecimento do Brasil com o café, o fortalecimento de uma nova classe social, que foi a classe dos cafeicultores, né, principalmente os cafeicultores paulistas, que foram os mais engajados nessa questão republicana, como a gente vai ver mais para frente. A noção, né, de industrialização, o período temporário, né, o surto de industrialização que aconteceu no Brasil durante a Era Mauá, né, que trouxe algumas inovações aqui para o Brasil, como, por exemplo, a questão da introdução da ferrovia, né, aqui no Brasil, que deu um grande avanço nesse setor. Aí nós podemos também passar pelo processo de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, né, com o movimento abolicionista, né, com o processo abolicionista, com a vinda de imigrantes, né, para trabalhar na cafeicultura, principalmente a cafeicultura paulista, e culminando com a questão da Lei Áurea. Então, todos esses fatos, associados a uma guerra externa, que foi a Guerra do Paraguai, que durou até 1870, que provocou um desgaste imenso aqui para o governo imperial, um desgaste de imagem, um desgaste econômico, um rombo econômico muito grande. E isso tudo com mais uma pitadinha aí de conflitos pessoais da família imperial brasileira, junto a tudo, fez com que ocorresse um desgaste imenso da monarquia aqui no Brasil, e aí esse desgaste acabou levando ao fortalecimento das chamadas ideias republicanas ou movimento republicano, provocando aí, levando à proclamação da República aqui no Brasil. Outro fato que a gente pode, e aí falando mais uma questão pessoal, né, que a gente acabou de colocar as questões pessoais da família imperial, outro fato que a gente pode apontar como um dos fatos determinantes foi exatamente o chamado medo do terceiro reinado. Muita gente, principalmente a elite brasileira, né, a aristocracia agrária brasileira, a elite brasileira, tinha muito medo do chamado terceiro reinado. E aí vale uma explicação. E para a gente dar essa explicação, nós vamos fazer um parênteses, vamos fofocar um pouquinho, tá bom? Por quê? Porque a gente tem que analisar a figura da princesa Isabel. Lembrando que Dom Pedro II, né, ele teve 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, só que os 2 meninos que ele teve, né, morreram. Né? E aí tem até uma historiazinha da famosa maldição dos Bragança. Né? Só rapidinho comentar essa curiosidade. Porque a família real de Bragança, que se iniciou lá em Portugal, do processo da restauração, né, com Dom João IV lá em Portugal, essa família real de Bragança, ela tinha a lenda da maldição que foi lançada sobre essa família, que, segundo consta a lenda, né, isso é mito, obviamente, mas segundo consta a lenda, que o rei Dom João, né, o primeiro rei dessa dinastia, ele teria chutado um padre franciscano que estava pedindo esmola, e que esse frade lançou uma maldição que todos os seus descendentes, os primogênitos de todos os seus descendentes, morreriam. Né? Então, não chegariam a assumir o trono. Lendo ou não, o fato é que a maior parte dos primogênitos, dos reis dessa família real de Bragança, realmente
acabaram morrendo, os primogênitos homens acabaram morrendo. É o caso, por exemplo, o Dom Pedro I, o primeiro filho dele acabou morrendo, que era chamado Miguel, acabou morrendo, né? O próprio Dom Pedro I, né? Ele não foi o primogênito de Dom João VI, né? O primogênito acabou morrendo. O Dom João VI, inclusive, só se tornou, o pai de Dom Pedro I, ele só se tornou rei de Portugal, porque o irmão dele, Dom José, o mais velho, morreu também. E o Dom Pedro II não escapou dessa maldição aí, entre aspas, porque o primeiro filho dele, Afonso Pedro, que seria o herdeiro do trono, acabou morrendo. Aí depois dele nasceu Isabel, depois veio outro menino que também morreu, depois veio Leopoldino. Então, acabou que, no final das contas, os filhos homens morreram e o trono caiu no colo da princesa Isabel. E aí tem uma grande questão. Por quê? Porque a princesa Isabel ela não tinha nenhuma vocação para a política, nenhuma mesmo. Ela não gostava de governar. A princesa Isabel ela era aquela pessoa errada para aquele cargo. Ela não queria de forma nenhuma assumir como ia assumir, obviamente, mas ela não era do gosto dela. Isso foi muito causado, assim, ocasionado pela própria formação dela, porque o Dom Pedro II ele não acreditava no governo de mulher, ele era muito machista, então ele não acreditava que ela seria capaz, que uma mulher seria capaz de governar, né? Tanto que durante muito tempo ele apostou, inclusive, na sucessão dele para o neto dele, o filho da Leopoldina, já que a Isabel estava demorando a ter filho e tudo mais. Mas, enfim, isso é uma outra história. O fato é que a Isabel ela não tinha vocação para a política de forma alguma. Ela passou algum tempo governando o Brasil como regente durante o período que Dom Pedro II se afastou, foi para a Europa, passou quase 2 anos se tratando de problema de saúde, mas ela detestava. Isso aí era histórico, vários relatos, ela detestava ter que ir despachar, ter que governar e tudo mais. E o negócio dela era ser esposa e mãe. Ela se casou com Gastão d'Orleans, né, que era parente do rei Luís Filipe da França, o rei deposto, né, depois da proclamação da República na França. E aí o Gastão d'Orleans, conhecido como Conde de, acabou se casando com a princesa Isabel, né, e o irmão dele casando com a Leopoldina. O primo dele acabaram se casando com a Leopoldina, com a irmã dela. E aí o que é que acontece? A princesa Isabel e o Conde de, eles tiveram um casamento feliz, tranquilo. Ela era louca por ele, ela se apaixonou muito por ele. Inclusive, se dizia que ele veio para casar com a Leopoldina, com a irmã dela, e aí o primo dele veio para casar com ela. Aí elas trocaram de pretendente. Ela se apaixonou pelo Gastão d'Orleans, que é ele, e aí acabou trocando de pretendente. E o fato é que ela é aquela mulher que nasceu para ser esposa e mãe, que não queria de forma alguma governar. Sofreu muito porque demorou muito tempo para engravidar. Ela já estava sendo considerada estéril, inclusive já estava se articulando para o poder passar para o sobrinho dela, o filho da Leopoldina, o príncipe Pedro Augusto, né? E ela inclusive, fez promessa para engravidar e tudo mais. Até quando ela engravidou, ela mandou construir uma igreja, a Santa Isabel da Hungria, lá em Caxambu, em Minas Gerais, porque ela foi fazer os tratamentos, porque disse que as águas de lá curavam esterilidade e tudo mais. E o fato é que, resumindo a história, ela acabou engravidando e teve 3 filhos, né? Mas o problema era o seguinte, é que a princesa Isabel, como ela não tinha vocação para a política, ela deixava as coisas na mão do Conde de. E o Conde de era extremamente impopular. Ele era arrogante, como ele era francês, ele olhava sempre o Brasil com um ar de superioridade. Então, ele achava sempre que o Brasil era incivilizado, né? Então, tinha aquela arrogância do europeu em relação aqui ao Brasil. E aí a imagem pública dele era muito desgastada.
e se desgastou ainda mais pelas atrocidades que ele cometeu lá na Guerra do Paraguai. Né? Então, pela forma como ele se comportou lá na Guerra do Paraguai, onde ele estava representando o sogro Dom Pedro II, né? Que ele foi para a guerra e tudo mais, representando o sogro Dom Pedro II. Então, ele era conhecido pela sua avareza, pela sua arrogância e por se considerar superior a todo mundo, se achar. E o que acontece? A população, de modo geral, e a elite também, não gostava do Conde Drake. E a princesa Isabel, ela era muito submissa. Ela tinha essa característica de esposa submissa, né, que idolatrava o marido, e que, como a gente pode dizer, ela também ela tinha essa característica também religiosa. Ela era muito carola, muito beata, muito ligada à igreja. Né? Então, todas essas características faziam com que as pessoas olhassem o reinado dela com muita desconfiança, porque eles tinham certeza que, durante o reinado da princesa Isabel, quando ela se tornasse imperatriz do Brasil, com a morte de Dom Pedro II, o famoso terceiro reinado, o que iria acontecer? Quem iria governar era o Conde Drake. Né? Ele é que acabaria governando. Então, isso aí fez com que muita gente passasse a apoiar a ideia de república aqui no Brasil. Mas existem 3 fatos que ocorreram, principalmente após a Guerra do Paraguai, que a gente coloca como determinante para a queda do regime imperial brasileiro. Então, esses 3 fatos são as chamadas questão religiosa, questão militar e a questão servil. A questão religiosa, e aí eu quero fazer, antes de explicar uma ressalva, a Guerra do Paraguai, que terminou em 1870, ela praticamente desencadeou todo o processo que levou à proclamação da República em 1889, porque ela provocou um desgaste político, econômico muito grande do governo imperial brasileiro, que foi tendo os seus apoios retirados. E a questão religiosa foi um desses apoios que foram retirados, foi o apoio da igreja. Por quê? Porque, para a gente entender a questão religiosa, a gente tem que entender 2 coisas. Primeiro, nesse período, a igreja, né, o papado, ele estava exatamente contra a questão da maçonaria. Então, estava havendo uma guerra do papado, do Vaticano, da igreja, contra as associações maçônicas. E aí o Papa Pio IX, que era o Papa na época, ele, o mesmo daquele lá da questão romana, lá com a unificação italiana, aquele mesmo, ele decretou um documento chamado Bula Syllabus. Esse documento, em síntese, ele explicava o quê? Primeiro, o que é uma bula? Uma bula que não é de remédio, uma bula papal. É um direcionamento, é o pensamento do Papa que serve para direcionar as ações da igreja no mundo todo. Né? O Papa se posiciona sobre determinado assunto e que serve como norte, como direcionamento para a igreja no mundo todo. E essa bula Syllabus, essa bula papal, ela condenava a maçonaria e ela aconselhava, né, determinava que os bispos, né, teriam a condição de expulsar, teriam o direito de expulsar das igrejas aquelas pessoas que eram maçons, reconhecidamente maçons. Então, os bispos poderiam expulsar das suas igrejas. E aí, essa bula Syllabus era para ser cumprida em todos os países do mundo, cristãos do mundo, né, que seguiam a religião católica. Acontece, aí vem a segunda coisa que a gente tem que saber, que aqui no Brasil, desde a Constituição de 1824, havia um decreto chamado o beneplácito. Então, a igreja aqui no Brasil, ela era submetida ao Estado, os padres, bispos e tudo mais eram submetidos ao controle do Estado. Isso aí foi estabelecido desde a Constituição de 1824, lá por Dom Pedro I. E essa submissão, ela se vinha através de 2 instrumentos, né? O padroado e o beneplácito. O padroado dava direito ao imperador de nomear e preencher os cargos da igreja no Brasil,
E o beneplácito era uma espécie de censura prévia que todas as orientações que viessem do Vaticano para ser colocada em prática aqui no Brasil, tinha que ter autorização do imperador. Tinha que ter o placet, a assinatura do imperador. Isso é chamado de beneplácito. Senão, não teriam validade na igreja aqui no Brasil. Acontece que Dom Pedro II, assim como Dom Pedro I, ele era maçom. E, obviamente, essa bula Syllabus não teve a autorização do imperador. Mesmo assim, alguns bispos colocaram em prática as orientações do Papa, entre eles o bispo de Olinda e o bispo de Belém, que colocaram em prática e expulsaram os maçons das igrejas. Então, quando isso chegou ao ouvido do imperador, ele deu a ordem, por desobediência, de mandar prender os 2 bispos. E, obviamente, mesmo depois da libertação dos bispos e tudo mais, esse episódio causou um desgaste, uma ruptura com a igreja, que passou a não mais dar o apoio ao governo imperial, quer dizer, não mais apoiar, o governo imperial perdeu o apoio da igreja. Então, essa foi a primeira causa, que foi a questão religiosa. Já a questão militar vai colocar os militares contra o governo imperial. Essa questão militar, ela na verdade, ela foi um conflito entre os militares, a classe dos militares, e os políticos civis, que eram os ministros do parlamento, os ministros do governo. Né? Então, o Brasil era um império, mas ele era parlamentarista, ele tem um sistema parlamentarista. Então, era a famosa questão da farda versus a casaca, os militares versus políticos do governo. O que acontecia? Os militares, eles voltaram da Guerra do Paraguai fortalecidos no sentido de quê? De que eles começaram a reivindicar direitos, né? Então, a se posicionar como uma classe, a ter um sentido de organização de classe, coisa que não tinha antes da Guerra do Paraguai. No Brasil não tinha era um exército como nós temos como instituição hoje. Então, isso aí vai se estabelecer principalmente após a Guerra do Paraguai. E muitos desses militares que foram para a guerra, eles voltaram para cá, o Brasil, com ideias, entrar em contato lá fora com outros exércitos, né, argentino, Uruguai, que eram repúblicas, e passaram a voltar para o Brasil com ideias republicanas, abolicionistas, republicanas e tudo mais. E aí começaram a se posicionar, e esses posicionamentos entraram em choque com o governo, né? Com os ministros do governo imperial. Lembrando que os militares eram submetidos, eram submissos, eram mandados por esses políticos. Então, havia muita questão. Aí ocorreu uma série de incidentes. Um desses incidentes foi quando, só para dar um exemplo, quando o tenente-coronel Sena Madureira, ele levou para o Rio de Janeiro, para ser homenageado lá, o jangadeiro que libertou, que fez aquela greve se recusando a desembarcar escravos aqui no Ceará, né, que é considerado um dos heróis da abolição aqui no Ceará, que ficou conhecido como o Dragão do Mar. E aí ele trouxe esse jangadeiro para ser homenageado aqui, essa homenagem tipicamente, claramente abolicionista. E aí ele acaba sendo punido por conta disso. Nesses incidentes todos que aconteceram, foram vários, entre eles também a proibição, o governo proibiu os militares de se posicionarem pela imprensa, né, de darem entrevista, de se posicionar, colocar suas opiniões pela imprensa. E aí, nesse meio tempo, por conta dessa situação, foi criado o Clube Militar, lá no Rio de Janeiro. E aí o presidente do Clube Militar, que era o Deodoro da Fonseca, teve um entreveiro aí com o ministro do governo imperial. Né? Então, por conta principalmente da obrigatoriedade que estavam colocando para os militares de fazer o papel de capitão do mato, de caçar escravos fugitivos e tudo mais. Resumo da história. Essa situação acabou levando a um desgaste muito grande entre a classe militar e o governo imperial, e esse desgaste fez com que os militares se transformassem em republicanos de primeira hora, ou seja, passassem a adotar as ideias abolicionistas e
republicanos, contra o que pensava o governo imperial. E, por fim, e acho que a mais determinante de todas essas chamadas questões que vão levar ao declínio do Império, à queda do Império, foi a chamada questão civil, que nada mais é do que a abolição da escravatura aqui no Brasil, a famosa Lei Áurea. Por quê? Porque a questão civil ela vai colocar a classe dos cafeicultores contra o governo imperial. Porque a classe dos cafeicultores, principalmente os famosos barões do café do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, né, esses aí vão ser extremamente prejudicados com a abolição, porque vão perder a sua mão de obra, o investimento que fizeram na compra dessa mão de obra, que era o escravo, e não vão ser ressarcidos, conforme o governo imperial tinha colocado, eles não vão ser ressarcidos dos seus prejuízos, não vão ter a sua indenização paga pelos escravos que foram libertos. E aí, esses cafeicultores, eles passam a apoiar, né, a ideia republicana, a ideia de república aqui no Brasil. Esses são chamados republicanos de última hora, né? Ou seja, que passaram a apoiar o bonde da República, né? Subiram no bonde da República por última hora. Então, essas três questões, a religiosa, a militar e a civil, foram determinantes no processo da queda do Império Brasileiro e da proclamação da República aqui no Brasil. Nós temos aí, em 1870, foi fundado o Partido Republicano. Esse Partido Republicano, ele foi fundado, nessa fundação, teve a divulgação de um documento que é considerado a certidão de nascimento desse partido e a certidão de nascimento do movimento republicano oficial aqui no Brasil, que foi o chamado Manifesto Republicano. Obviamente que o Partido Republicano que mais teve destaque foi o Partido Republicano Paulista, o PRP, que foi quem efetivamente apoiou diretamente a questão da República, a proclamação da República. O PRP, o Partido Republicano Paulista, foi fundado em 1873, na famosa Convenção de Itu, no interior de São Paulo, né, e foi formado, basicamente, por cafeicultores paulistas. Lembrando só um detalhe, os cafeicultores paulistas eram diferentes dos cafeicultores do Rio de Janeiro. Por quê? Uma diferença básica, os cafeicultores paulistas, eles tinham um caráter empresarial do negócio, eles tinham ideias muito mais para frente em relação ao conservadorismo político e econômico que tinha aqui no Brasil. Consequentemente, eles eram contra uma monarquia, achavam a monarquia uma forma de governo ultrapassada e o império muito mais ultrapassado ainda. Eles estavam antenados com as mudanças que estavam acontecendo na Europa e eles tinham uma visão muito mais progressista, não só do negócio, quanto da política. Ao contrário dos cafeicultores do Rio de Janeiro, conhecidos como os famosos barões do café, que tinham aquele caráter mais tradicional, né, mais parecido com a produção dos engenhos de açúcar, então aquela coisa bem conservadora, bem tradicional, que era a principal classe que apoiava o governo imperial, a classe dos barões do café. Então, em São Paulo, a fundação do PRP deu o pontapé inicial nesse processo que levou à proclamação da República. Tanto que o PRP, Partido Republicano Paulista, ele vai dominar o cenário político da primeira fase da República no Brasil, a fase da República Velha. Nós temos aí não só a articulação dos cafeicultores, mas muita participação da classe dos militares, como a gente acabou de falar. Gente, a República foi um golpe militar. Isso aí ninguém pode tirar. É uma característica que aconteceu aqui no Brasil. A República nasceu de um golpe feito pelos militares. Então, essa questão aí da República em associação com os militares tem muito a ver com a Guerra do Paraguai. Esse desgaste nessa relação, né, nesse casamento entre os militares e o Império Brasileiro, tem muito a ver por conta do desgaste promovido pela Guerra do Paraguai em 1870. E também
pela influência de um movimento filosófico que vai surgir na França no século XIX, que foi o movimento do positivismo, criado por Augusto Comte, que vai ser o ideólogo, vamos dizer assim, a grande inspiração dos militares, que aqui entre nós o é até hoje. Né? O positivismo até hoje, as ideias positivistas influenciam a classe militar aqui no Brasil. Entre essas ideias positivistas, que influenciavam muito a questão dos militares, está a questão da ordem e da disciplina. Então, o positivismo ele pregava que não haveria desenvolvimento sem ordem nem disciplina, e que colocava as Forças Armadas, o Exército, os militares, como os guardiões dessa ordem e dessa disciplina, podendo intervir para mantê-las aqui no país, para manter esse equilíbrio aqui no país. Tanto a influência foi tão grande, não entre os militares, principalmente entre os articuladores, os militares articuladores da República, como o Sena Madureira, como o Benjamin Constant, o Quintino Bocaiúva, né? Todos esses militares que se envolveram aí no golpe da República eram totalmente influenciados por esse... O Benjamin Constant era professor da Escola de Cadetes da Praia Vermelha, né, no Rio de Janeiro, e aí ele era um dos grandes divulgadores da ideologia positivista. Então, a influência foi tão grande que isso se manifestou na bandeira nacional criada após a proclamação da República. E, aliás, vale uma consideração, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa bandeira, a bandeira do Brasil, a nossa bandeira, ela, esse lema, o Ordem e Progresso, que está na nossa bandeira, é um lema da filosofia positivista criada por Augusto Comte. Então, refletindo aí a influência desse pensamento positivista. Mas o que eu quero dizer é que a bandeira do Brasil, após o movimento republicano, eles pegaram a bandeira do Império, então era a mesma bandeira, essa mesma estrutura, o verde, né, o losango amarelo, essa mesma estrutura era da bandeira do Império. Então, eles só pegaram a mesma bandeira do Império, retiraram o símbolo, o brasão da Casa Imperial, que tinha aí no meio, e colocaram o globo com o lema Ordem e Progresso e as estrelas representando as províncias do Brasil, ok? E aquela historinha, verde das matas e amarelo do ouro do Brasil, isso aí é uma propaganda republicana antimonarquista. Né? Então, passou a se divulgar essa ideia de que a bandeira tinha o verde para representar o verde das matas. Nada a ver. Essas cores, o verde é representando a família real de Bragança e o amarelo, a família real dos Habsburgo, que era exatamente a família de Dona Leopoldina, a primeira imperatriz do Brasil, esposa de Dom Pedro I. Então, a união das casas reais de Bragança com a casa dos Habsburgos, que era o verde dos Braganças com o amarelo dos Habsburgo, que acabou se formando a bandeira do Império. E aí eles não quiseram ter muito trabalho e só mudaram, tiraram o símbolo do Império e botaram o globo com a frase Ordem e Progresso. Mas essa bandeira, ela é originária, a nossa bandeira atual, ela é originária da bandeira imperial, ok? E esse negócio do verde, das matas, essa coisa toda, isso é uma balela, uma propaganda antimonarquista, né, que os republicanos inventaram para justificar essas coisas, para apagar a memória da família imperial, ok? E aí, amores, a gente tem que lembrar o seguinte, como eu acabei de dizer, a República foi um golpe militar. Golpes militares e golpes, de um modo geral, faz parte da história do Brasil. Então, é o arroz com feijão da história do Brasil, infelizmente, ok? Nós tivemos na história do Brasil, ao longo do período republicano, muitos golpes, golpe de Estado, golpe militar, enfim, presidente que deu golpe nele mesmo, é o caso de Getúlio, né? Que o Estado Novo foi o golpe que o presidente o Getúlio deu nele mesmo. Então, nós tivemos uma quantidade imensa de golpes aqui no Brasil. A própria República nasceu de um golpe militar, isso é fato. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, né, na madrugada do dia 15, ele simplesmente, à frente de vários
vários partidários, vários militares, né, ele proclamou a República no Brasil. E, aliás, derrubando a monarquia, né, e dando origem à República no Brasil. Aliás, vamos fazer um outro parênteses, tem uma historinha também por trás disso, certo? Segundo Laurentino Ramos, que é um dos grandes especialistas, assim, que escreveu um livro chamado 1889, a história da proclamação da República no Brasil, segundo ele, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele foi fazer esse golpe meio a contragosto. Na verdade, ele estava muito doente, estava acamado, estava com febre, estava com uma gripe muito forte, estava doente mesmo. E ele foi simplesmente tirado da cama, botaram a farda nele, ele proclamou a República e voltou para casa e se enfiou na cama de novo. Né? Isso aí é histórico. Outra historinha que tem por trás disso aí, do fato dele ter proclamado a República, mesmo que seja meio contra gosto, porque o Marechal Deodoro era amigo pessoal de Dom Pedro II. Ele nutria uma amizade por Dom Pedro II. Mas essa amizade ela foi azedada, vamos dizer assim, pela notícia que chegou até ele de que o Dom Pedro II ia colocar como ministro, ou seja, como chefe dele, né, que ele estava submetido ao ministro, ninguém menos do que o maior inimigo dele, que era Silveira Martins. E aí a briga dele com Silveira Martins tem a ver com a questão de disputa por uma dama. Então, quando o alagoano, nordestino, Deodoro da Fonseca, estava lá no sul do Brasil, quando ainda estava jovem, se apaixonou por uma determinada moça da região, né, e queria casar com ela, mas foi superado pelo Silveira Martins. Os dois disputaram o amor da mesma pessoa, da mesma mulher, e aí ele foi preterido, né, e ela escolheu o Silveira Martins, e aí ele acabou ficando com ódio eterno por essa pessoa, pelo Silveira. E aí, quando ele soube, ninguém sabe se foi fake news ou não, quando ele soube que o Silveira Martins ia ser nomeado como ministro, ele aderiu, mesmo sendo amigo de Dom Pedro, ele aderiu à questão republicana. Ou seja, como se dizia na época, como a gente poderia dizer, hoje também, a República nasceu de um chifre mal curado. Então, de uma insatisfação por causa de uma questão amorosa. Né? As histórias por bastidores desse movimento. O fato é que os militares se uniram aos cafeicultores, principalmente os cafeicultores paulistas, e derrubaram a monarquia e proclamaram a República Brasileira. Mais tarde, já no final da vida, Deodoro teria dito que, daquela noite, a única criatura que levou uma vantagem, né, que se deu bem nos eventos daquela madrugada, do dia 15 de novembro, foi o cavalo em que ele montou. Por quê? Porque o cavalo se aposentou, os serviços prestados à República, não trabalhou mais e morreu tranquilamente, só descansando e comendo. Então, ele disse, o próprio Deodoro, que foi o único que se deu bem em todos aqueles eventos na madrugada do dia 15 de novembro de 1889. Mas o fato é que a República foi proclamada e aí nós iniciamos todo nossos 130 anos de movimento republicano, de regime republicano, né? E, obviamente, a gente tem que fazer algumas análises finais sobre esse processo da proclamação da República, como se deu. Então, com os eventos de 1889, a oligarquia imperial, ou seja, o império, a monarquia, foi substituída por uma outra oligarquia, que foi a oligarquia republicana, mas, lembrando sempre, enfatizando sempre, a República foi um golpe militar sem a participação do povo. O povo não entendeu nada. Foi dormir monarquista, acordou republicano. Passou muito tempo para cair a ficha, para entender o que estava se passando. Não teve a participação do povo, como também um Dom Pedro, a nossa independência também não teve a participação do povo, foi uma articulação de grupos, no caso aqui de militares. Obviamente que a República, por não ter tido a participação do povo, não atendeu
o povo se tornou apenas um mero espectador, né? Então, apesar de que a expectativa que se colocou de que a República ia mudar muita coisa no Brasil, não mudou foi nada, não alterou nada, quem mandava continuou mandando, quem era pobre continuou pobre, não teve mudança significativa nenhuma. O povo continuou marginalizado, sem direito a voto, participação política, continuou sendo dominado, explorado, não houve mudança econômica, o Brasil continuou sendo um país agroexportador de matéria-prima, o café continuou sendo a atividade econômica do Brasil, os cafeicultores continuaram mandando. Em resumo, não houve quaisquer alterações políticas, quaisquer alterações econômicas ou sociais. A única alteração foi a alteração política, mudamos de regime. Regime monárquico, regime republicano. O povo continuou à margem do processo. Em todo caso, a instituição da República marcava o início do Brasil contemporâneo, da história do Brasil contemporâneo, desses 130 anos que nós vamos começar a ver nessa longa jornada aí, ao longo dessas aulas do nosso canal, Viajando na História, ok? E como eu disse a vocês, os 130 anos de República Brasileira se dividem em 5 grandes fases, como a gente pode ver aí, né? Então, a fase da República Velha, que será o nosso objeto de conversa a partir dessa semana, que vai de 1889 até 1930, então a gente vê aí que foram mais de 30 anos, né? de um período que é considerado um dos períodos das maiores fases, né? do período republicano. Em 1930, com a Revolução de 30, sobe ao poder Getúlio Vargas, que passa 15 anos, que é o período da Era Vargas, de 30 a 45. Com a deposição de Vargas, em 45, nós tivemos a fase da chamada República Nova ou República Populista, como é mais conhecido, que vai de 45 até 1964, com o golpe militar de 31 de março de 64, e aí começa a chamada República Militar, Era Militar ou Ditadura Militar. Né? Qualquer um desses 3 nomes serve para designar esse período, que vai de 64 até março de 1985. E a partir de 1985, né, quando ocorreu a eleição de Tancredo Neves, quando José Sarney, após a morte de Tancredo, assume, inicia a famada Nova República, que dura até hoje, de 85, né, até os dias de hoje. Né? Então, nós estamos aí vivenciando essa 5ª fase desses 130 anos de República, ok? E aí nós continuaremos no nosso próximo episódio falando sobre o início dessa primeira fase, que é a fase da República Velha. Que é, amores? Vamos lá! E aí, amores, gostaram do primeiro episódio? No próximo sábado estaremos postando o 2º episódio da nossa nova série. Não esqueça de maratonar, ok? E aí vai o recadinho de sempre. Se cuidem e se precisarem sair, usem a máscara. Beijos. Até a próxima.